Olá, tudo bem? Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós vamos então hoje à palavra do dia, uma palavra de curta duração, mas que vai pelo Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Hoje a palavra do dia é a respeito da crucificação de Jesus. Então vamos à palavra de hoje. Mateus 27, do versículo 20, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 27. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Respondendo então o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Verso 25: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 29: e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Meu amado, meu irmão, eu quero encorajar a você a reconhecer o sofrimento de Cristo Jesus. Vamos trocar de posição. A partir de agora nós vamos trocar de posição algumas vezes de acordo com o texto. Nós, eu, você e Jesus, nós representamos Barrabás, que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E Jesus, do outro lado, um homem inocente, o justo. Nós estávamos condenados, eu, você, a carregar aquela cruz, a tomar aquela coroa de espinho, a ser batido com aquela cana, com aquele pau na cabeça, açoitado no meio da rua, carregando aquela cruz pesada, caindo na rua, até a cruz no Gólgota. Então, veja bem, eu e você, pecados e delitos, para ter aquela morte de cruz. E Jesus, o que aconteceu? O povo pediu para que soltasse eu e você. Nós não tínhamos direito de morte, mas sim no nosso lugar, o nosso Jesus. Então, o nosso Jesus começou a receber aquela coroa de espinho, aquela cana que foi batido na cabeça dele. E ele, todo aquele sofrimento, no nosso lugar, carregando aquela cruz, que era minha e que era sua. De repente, quando ele saiu no meio da multidão, veio um homem, um sirineu, chamado Simão, e os soldados pegaram aquele homem e fizeram a carregar aquela cruz no lugar de Jesus. Vamos trocar a posição de novo. Nós estamos carregando aquela cruz, já com a coroa de espinho, já tomamos aquela canada, aquelas pauladas na cabeça, já sofremos açoite e nós estamos carregando aquela cruz pesada, caindo de vez em quando. E aquele homem vem e carrega aquela cruz por um tempo, por uns metros, não sabemos de quando. Quem que nos ajudou? Quem que era aquele condenado que era nós, e agora o justo está fora? Porque agora nós estamos no lugar de Jesus, e Jesus está no nosso lugar, um ser humano normal. Então ele era o sirineu, que veio e ajudou a carregar a minha cruz e a sua cruz. Naquele momento ele veio e carregou. Mas nós voltamos novamente, nós carregando aquela cruz. Quando chegamos no pé do morro, que nós estávamos para ser condenado, para ser crucificado, olhamos para a cruz e Jesus já estava lá no nosso lugar. Jesus estava no nosso lugar,
porque eu e você, nós não íamos aguentar. Mesmo porque, nos pecados e delitos, quem morre nos pecados e delitos, ele não tem a salvação. Ele precisa reconhecer a morte e morte de cruz do nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele que morreu, Ele que é justo, Ele que é inocente. Por isso que Ele tomou todo o pecado do mundo e levou todo o pecado do mundo naquela cruz. E eu louvo a Deus que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele garante a vida eterna. Porque a palavra diz que se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, neste dia, não perca tempo, tome a decisão. Uma das decisões mais acertadas que você pode tomar é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim você vai ficar livre dos seus pecados e dos seus delitos. E recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, recebendo o Espírito Santo que vai passar a viver na sua vida, você vai ser a casa de Deus, você vai ser o templo do Espírito Santo. Então você vai viver feliz, você vai ter liberdade para adorar, para louvar. E a cada dia, caminhando com Jesus, você será aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, até atingir a estatura do varão perfeito. E você já não vai ter mais medo da morte, porque você tem a garantia da vida eterna. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, fica este encorajamento neste dia para a sua vida. Tenha fé, aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele morreu no nosso lugar, mas Ele deu a vida eterna. E nós vamos um dia ver face a face e morar com Ele lá no céu, no teu reino. Seja assim, meu irmão, na sua vida. Receba a Jesus, receba o Espírito Santo, tenha discernimento e você vai viver feliz, cheio de vida, uma vida abundante e a vida eterna. Um grande abraço, bom dia, fica na paz, que Deus continue abençoando você e sua família em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa Palavra do Dia. Tchau, tchau.